Até onde você sacrificaria a sua individualidade e abriria mão da sua autenticidade? E aí galera, beleza? Eu sou o professor Oberon, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto, a questão do convívio em sociedade e o que esse convívio exige de nós. É, será, será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa individualidade e se adaptar à sociedade, se tornar mais um mecanismo na engrenagem social e viver dessa forma? Ou será que nós deixaremos de abrir mão da nossa individualidade, manteríamos a nossa autenticidade frente à sociedade e nos tornaríamos vítimas de um julgamento social? Você tem medo da opinião pública? Então, essas são algumas questões sobre as quais eu tenho refletido e eu trago aqui para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, a nossa vida em sociedade ela é uma vida assaz complexa. Ela é uma vida cheia de pormenores e de minúcias. Por que eu falo isso? Porque a vida em sociedade ela é uma vida em diversas camadas, em diversas esferas sociais. Então, nós, como pessoas, nós participamos de vários grupos sociais diferentes. Então, nós temos aí a família, que é um determinado grupo social, nós temos a escola, que já é um outro grupo social com indivíduos diferentes. Então, temos família, escola, faculdade, emprego, religião, clube e uma série de coisas, cursos e uma série de instâncias sociais, e cada uma dessas instâncias sociais ela acaba tendo as suas normas e as suas regras sociais específicas. Então, às vezes, nós agimos dentro da nossa casa de uma determinada maneira, seguindo aquelas regras, e na igreja já de outra maneira, seguindo as regras da igreja. Então, esse é um dos fatores da complexidade da vida em sociedade. E a nossa vida em sociedade ela é possível por conta do que Rousseau e Hobbes, para citar apenas dois filósofos contratualistas, colocavam como contrato social. Então, nós vivemos em sociedade mediante um acordo tácito de que nós aceitamos esse contrato, aceitamos abrir mão de algumas liberdades e nos impormos alguns deveres em troca do convívio e da facilidade que a vida em sociedade nos proporciona, como, por exemplo, segurança, facilidade no transporte, na alimentação, na moradia e uma série de confortos e benesses advindas dessa vida em sociedade. Então, esse seria o contrato social. E isso é possível por causa disso. Então, nós temos um Estado, esse Estado nos garante esses direitos mediante o cumprimento das nossas obrigações, e essas obrigações são impostas através das leis. Então, nós temos aí as leis, devemos cumprir essas leis, e caso nós descumpramos alguma dessas leis ou nós venhamos a infringir algumas dessas leis, nós sofreremos as sanções previstas para cada uma. Então, temos aí as leis, se descumprimos as leis, recebemos a punição. Então, isso aí é a vida dentro de um Estado. E a vida nos grupos sociais, ela não é diferente disso. Então, os grupos sociais, eles não possuem as suas leis escritas. Alguns grupos sim, né? Então, algumas igrejas ou alguns clubes têm lá os seus estatutos. Então, alguns clubes têm os seus estatutos, algumas sociedades também, empresas. Então, tem sim leis, mas
A grande maioria dos grupos sociais, eles possuem as suas normas, que são semelhantes a leis, mas não estão escritas. E o que é uma norma social? Uma norma social é uma regrinha que se tornou lei a partir da tradição. Então, há muito tempo, aquilo vem sendo mantido, praticado, e acaba por se tornar uma tradição dentro daquele grupo. Então, os novos indivíduos que entram para esse grupo, eles precisam se adaptar e obedecer essas normas de conduta, essas normas sociais do grupo, certo? Advindas da tradição. Então, é assim. A sociedade ela possui leis, possui as normas sociais. As leis são aquilo que estão escritos, criados a partir dos representantes eleitos, caso você viva numa democracia. E as condutas sociais, elas são as normas que os grupos seguem, advindas da tradição, advindas do uso, certo? E a gente sabe que se nós descumprirmos as leis, nós receberemos as sanções equivalentes. E para o descumprimento das normas sociais também existem sanções, também existem penalidades. O grupo vai nos impor as suas penalidades. E essas penalidades elas vêm geralmente de 4 formas. São elas, primeiro, a chacota, segundo, o conselho de amigo, terceiro, a bronca e quarto, o ostracismo. Então vamos lá, o que é chacota? Por chacota, eu me refiro àquela brincadeira, mas não é aquela brincadeira entre amigos, aquela brincadeira sadia, a famosa zoeira. Não é isso. A chacota, ela é uma brincadeira ofensiva, é uma brincadeira que tem por trás dela uma carga de desprezo e de deboche. Então, isso aí é a chacota. Então, a primeira forma do grupo mostrar, ou da sociedade mostrar que você não está se adaptando bem às normas daquele grupo ou daquela classe, é através da brincadeira, da chacota. Então, as pessoas vão rir, vão debochar, vão fazer piadas de você, e isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você use uma roupa muito diferente. Você está obedecendo às leis, mas a sua roupa diferente está descumprindo uma norma social. E aí o pessoal vai fazer piada, vai zoar, vai te chamar de maluco, de maluca e fazer brincadeirinhas. Então a primeira forma da sociedade te alertar é através da chacota. Se você não dá ouvidos à chacota, não se importa com as brincadeiras e continua usando aquela mesma roupa, o que vai acontecer? Vai vir o segundo estágio, que é o conselho. Então, alguém que você conhece, um amigo, uma amiga, um parente, vai chegar em você e vai vir dar aquele conselho de amigo. Ah, tô vendo que você está usando essa roupa. Poxa, essa roupa é muito estranha, não usa isso não. Não combina com você. Nossa, você é uma pessoa tão bonita, mas usando essa roupa e tudo. Então vem aquele famoso conselho de amigo. Essa é a segunda etapa. Então a gente percebe que as etapas elas vão crescendo a nível de gradação. A terceira é a bronca. E a bronca ela pode vir de alguém que considere ter uma certa autoridade sobre você, ou então alguém que às vezes nem tem essa autoridade sobre você, ou nem tem intimidade, mas vai chegar e vai falar, ó, isso aqui não é lugar para você estar usando esse tipo de roupa, não. Vai para sua casa, vai usar isso dentro da sua casa, ou vai usar isso em outro canto. Então, a pessoa vai ralhar, vai dar a bronca. Essa já é um passo um pouco mais intenso na questão de quando você infringe essas normas sociais. Então, vem a bronca. E o quarto ponto, e o mais radical, é o ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo é o isolamento. É quando o grupo ele passa a te isolar, a te afastar e a te manter isolado enquanto você manifestar aquele comportamento que destoa do restante do grupo. Então, isso é muito comum
dentro de determinadas religiões mais conservadoras, seitas, alguns clubes e até sociedades mais fechadas e pouco conhecidas. Então, essa forma de ostracismo é uma forma de afastar aquele integrante que insiste em descumprir as normas do grupo. Então, aí o último recurso para que o grupo se mantenha ali coeso em suas normas é o ostracismo. Então, se você insiste em manter um comportamento que não agrade ao grupo, o grupo acaba te isolando. E aí você percebe que você vai olhar para as pessoas vão virar o rosto para você cumprimenta as pessoas não respondem. Aquelas pessoas que antes vinham falar com você sorridente, agora se afastam quando você chega e já não telefonam mais, já não querem mais sair com você. Então esse é o famoso ostracismo, ou é como se fosse uma pena de morte social. Então, em algumas sociedades existe a pena de morte física mesmo, mediante ao julgamento e à condenação por um crime grave, o réu é condenado à pena de morte. Então, no caso das normas sociais, alguns grupos te condenam à pena de morte também, mas é a morte social, ou seja, o isolamento. E isso é uma medida bastante radical, mas é uma medida que acontece muito e muitos grupos assumem esse tipo de radicalismo. Então é isso. Nós vivemos dentro dessa intensa pressão social. Por um lado, nós somos indivíduos e nós temos a nossa autenticidade, nós temos as nossas idiosincrasias, nossas particularidades, e por outro lado, nós temos a necessidade do convívio social e de nos colocarmos em determinados grupos. E esses determinados grupos, com suas tradições e suas normas sociais, muitas vezes entram em conflito com as nossas particularidades. E aí surge aquela questão: eu mantenho a minha autenticidade como indivíduo ou eu abro mão disso para me adaptar a um determinado grupo social? E isso aí é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Então eu estou trazendo essa conversa aqui só mesmo a título de reflexão, mas essa é uma situação, uma questão na qual eu já refleti muito e até hoje eu reflito sobre isso na minha vida, principalmente toda vez que eu penso em fazer parte de um determinado grupo diferente, eu reflito sobre isso e fica aí a reflexão para vocês também. Vocês já sofreram alguma dessas tipos de penalidades por descumprir as normas sociais? Vocês já foram vítimas de chacota? Já receberam conselhos de amigo? Já receberam bronca? Ou até mesmo já caíram em ostracismo e foram isolados de algum grupo? Deixa aí nos comentários a resposta de vocês, contem um pouquinho da experiência de vocês e vamos tentar aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Então é isso aí, pessoal. Fica aí a questão para a gente refletir e valeu para vocês que ficaram até aqui comigo durante essa conversa. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau para vocês.